bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. O nosso programa Cidades em Debate, a partir de agora, está no ar aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, também o canal 12 da Claro TV, transmitimos também às 7 horas da noite na TV Com Santos, canal 11 da Claro TV, canal 8 da Vivo TV, para toda a Baixada Santista. Então sintam-se todos abraçados nos 9 municípios da nossa Baixada, pessoal de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, pessoal de Bertioga, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. Bom, e já começamos aqui a nossa programação, já na abertura de mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 7 de março, já começamos também trazendo aqui o nosso boletim da Covid, né? O boletim da Covid, informando que houve aumento no número de pessoas internadas nas redes de saúde de Santos, de 57 para 60 pessoas, uma alta de 5,2%. O número de internados nas UTIs também aumentou, né? Voltado para os casos mais graves, de 26 para 28 pessoas, uma alta que representa 7,7%. Desses, 53,6% são de Santos, 10,7% de São Vicente, 3,6% do Guarujá, 10,7% de Praia Grande, 3,6% de Peruíbe, 3,6% de Mongaguá, 7,1% de Itanhaém e também outros 7,1% dos municípios fora da nossa Baixada Santista. E a ocupação, nesse momento, dos 270 leitos de Covid disponíveis, está em 22%, entre os 132 leitos de UTI. A ocupação é de 21%. Na rede SUS, a taxa é de 32% e na rede privada é de 16%. E a gente sempre ressalta esse site que está na tela, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Bom, nessa segunda-feira, hoje, dia 7, comemora-se o Dia do Médico Legista, Dia da Fundação da OAB, Dia do Fuzileiro Naval, Dia do Paleontólogo e Dia Mundial da Saúde, que inclusive já temos aqui uma informação de saúde que vai nos orgulhar, né, a todos nós aqui da Baixada Santista. Vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje, o nosso querido Nicolau Obeid, ele que é o presidente da CDL Santos Praia, proprietário da Slex.com, uma loja de informática ali na Galeria Quinta Avenida, e sempre conosco aqui, né, Nicolau? Seja bem-vindo mais uma vez, um começo de semana, ótima semana para você, Nicolau. Para você também, feliz ano novo, né? Porque passou o carnaval, feliz ano novo. E começa o ano no Brasil. Mas obrigado, Santiago, estamos mais uma vez aí, estamos aí para discutir os problemas das cidades aqui da região. Bom, e você falou, claro que em tom de brincadeira, feliz ano novo, hoje segunda-feira, mas muita gente realmente está voltando hoje, depois de uma semana inteira de carnaval, né? Essa que é a grande verdade. Eu não sei se foi o caso do Colela, mas o doutor Maurício, hoje segunda-feira, ainda não voltou, hein, Colela? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, Colela. Obrigado. Nicolau, seja bem-vindo também. Nosso outro amigo ainda que eu não vou falar quem. Bom, o Maurício, eu vou te falar uma coisa, né? A gente vai precisar tomar uma atitude contra ele, porque não é possível. Ele emenda agora qualquer feriado, qualquer dia santo. Feriado nos Estados Unidos ele emenda também. Assim não está dando, hein? Mas olha, uma feliz segunda-feira, uma ótima semana, início de semana para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Tá certo. Bom, e a pessoa a qual o nosso querido Colela estava se referindo, não vou furar a pauta, esse aqui, ó, o nosso querido Fábio Varga, também advogado aqui da cidade de Santos. Seja bem-vindo mais uma vez. Ô, Fabinho, você trabalhou a semana passada ou está começando a trabalhar hoje? Como é que é? Não, eu não tenho a mesma possibilidade, doutor Maurício, que emenda a semana, quarta-feira já estava trabalhando, fórum aberto, prazo fluindo, já estava na labuta. Agora, um abraço para você, Santiago Pérez, ao amigo Nicolau, doutor Colela, amigo também de longa data. Um abraço a todos vocês, a nossa audiência toda. E estamos aí para discutir os assuntos
da semana, os últimos aí, que são muitos, né, Santiago? Com certeza. E já vamos começar com aqui, conforme eu estava até falando, né, antes de começarmos o programa, um que traz orgulho, sim, traz orgulho. E a gente vai trazer aqui justamente, ainda mais quando é reconhecido internacionalmente, como foi o caso, estabelecida agora como o hospital mais bem equipado e moderno da Baixada Santista. A Santa Casa de Santos é a única instituição da região a figurar na lista dos 96 melhores hospitais do Brasil. Isso de acordo com a pesquisa publicada pela conceituada revista americana Newsweek, no último dia 2 de março, ou seja, semana passada. Subindo 11 posições do ranking em relação à pesquisa de 2021, esse é o segundo ano consecutivo que a Santa Casa de Santos é classificada. Dentre os hospitais do estado de São Paulo, a instituição se destaca ocupando o 26º lugar no ranking de melhores hospitais, ou seja, de 100 hospitais ela está em 26º aqui no Brasil. Mesmo diante de todas as adversidades impostas pelo período da Covid, com gestão e planejamento, a instituição fez muitas melhorias, como a renovação do parque tecnológico, entregando obras importantes como serviço de luto, ampliação do centro cirúrgico, a inauguração do maior complexo de radioterapia da região, com acelerador linear, né, que trata tumores em áreas extremamente delicadas, e ainda em 2021 também, a Santa Casa comprou o robô Da Vinci e realizou a primeira cirurgia robótica da Baixada Santista, isso em janeiro de 2022, colocando o hospital como uma das principais referências em tecnologia cirúrgica avançada do país. Você sabe que o que eu vou perguntar agora para o Nicolau, eu já fiz essa pergunta aqui também, na época eu não me recordo quem eram os convidados. Nicolau, a Santa Casa, há anos atrás, alguns anos atrás, a gente via como um hospital, mais um dos hospitais, né, mais próximo ao fechamento do que a um panorama desse que nós estamos vendo aqui, né? Entre os 100 melhores hospitais do Brasil. Isso aí é de muito orgulho, né? O que se deve esse planejamento todo aí, Nicolau? Bom, a Santa Casa, só para fazer um breve relato, a Santa Casa é a primeira Santa Casa do Brasil, né? Existia uma em Portugal e a outra foi fundada aqui em Santos. E essa Santa que era lá no Morro, né? Até hoje tem lá o local onde era a Santa Casa, que houve o desmoronamento. E a Santa Casa ela tem uma missão, que a missão dela é de benemerência, mas exige uma administração, né? E essa administração ela veio se perdendo. E a Santa Casa, há muitos anos, durante muitos anos, e agora diminuiu um pouco, muitas pessoas que não tinham familiares, que não tinham herdeiros, doavam seus bens para a Santa Casa. Não deixavam para o governo e doavam para a Santa Casa. E a Santa Casa tem um número muito grande de imóveis. E eu fiquei sabendo, né, logo após assumir a atual administração, que existiam muitos imóveis que foram vendidos irregularmente, muitos imóveis locados para pessoas, né, que eram amigos do rei, por preços irrisórios, e prédios inteiros locados por preços irrisórios. Então, a Santa Casa sempre teve um prejuízo muito grande na sua parte, onde tinha os seus rendimentos, que era a parte dos imóveis na qual foi doado, e também a administração muito ruim. Eu não vou aqui entrar em detalhe de coisas que eu soube, né? Mas assim, desde fornecedores, pessoas assim já marcadas, já com dedo, compra daquele, compra do fulano, tem que comprar do ciclano, e tudo isso mexeram. É óbvio que houve um grito, né? Quando essa atual administração começou a mexer nessas pessoas. Esse grito não foi favorável para a atual administração, foi um grito de que estão fazendo rolo, estão colocando o pessoal dele, estão mexendo com isso, estão fazendo aquilo, mas o resultado está aí. O resultado está aí, a Santa Casa tem se aprimorado, está solucionando muito a sua parte administrativa, solucionou. É óbvio, Santiago, que não se faz omelete, né, a velha frase, sem quebrar ovos. É óbvio que pessoas... Isso aí eu até reporto para o município, eu até reporto para o Brasil, vamos dizer assim, né? Quando você começa a mexer naqueles que estão mamando na teta, é óbvio que grita, né? Começa a gritar. Mas o que interessa, eu acho que é o resultado. E o resultado está aí. A Santa Casa tem pago seus compromissos, tem cumprido seu papel, tem atendido as pessoas necessitadas,
É óbvio que tem o seu convênio, o seu plano de saúde, que é muito bom, por sinal, nós temos lá na CDL o plano de saúde da Santa Casa, nos oferecendo o preço muito bom, muito inferior ao preço de muitos outros planos de saúde. Nós temos Anacos, temos Unimed, e o da Santa Casa é mais barato, realmente. É um atendimento mais localizado, mas é o mais barato. E as pessoas não têm reclamado tanto. É óbvio que vai existir reclamações, vai existir sempre alguns problemas que ocorrem. Funcionários também, muitos foram mandados embora, que eram muito antigos, eu conheço alguns. Eu não estou defendendo um lado, nem estou defendendo o outro. Eu vejo resultados. E os resultados são esses que você acabou de falar. Tem uma excelência aí, como um dos melhores hospitais do Brasil. É isso aí. Não sei se deu para resumir o que eu falei. Deu perfeitamente, Nicolau. O Colelo, o Nicolau falando dessa história aí da Santa Casa, contando aqui brevemente para a gente, porque a história é muito maior, até do que o próprio período da cidade de Santos, né? Até porque a Santa Casa, de todos os santos, ela já deu nome à cidade, já começa aí, né? A história da Santa Casa. Mas é uma coisa que parece o que o Nicolau estava falando, eu fazendo aqui um comparativo abstrato, vamos dizer assim. Parece a história do país, cara. Hein? Parece a história do Brasil. Você parou para notar isso? Um negócio que tem ali um potencial enorme para ir bem, mas aí aparece o amigo do amigo, o outro do outro, que põe o dedo, faz... E, de repente, quando vem alguém para acertar o negócio flui de uma maneira rápida, porque isso aí foi um recorde, né, que a Santa Casa bateu, porque há poucos anos atrás estava à beira da falência e agora é excelência. Como é que você vê isso tudo, o Colela? Você viu essa imagem também ou estou exagerando muito? Não. Você falou o que eu pensei. A história da Santa Casa é a história do Brasil. Né? Um país que veio devagarzinho, a todo custo crescendo devagarzinho, com o apoio da população nos anos anteriores, séculos passados, tudo mais. Nesse século aqui começou a crescer. Santa Casa, que sempre foi referência na cidade, a partir dos anos 90 já nem tanto, mas tinha até, nem sei se ainda tem, uma parte que era destinada a queimados e acidentes pela indústria que existiam em Cubatão, a receber numa emergência o pessoal de Cubatão, era mantida pelo pessoal de Cubatão, inclusive, pelas indústrias. E aí ela foi de tal maneira mal administrada nos seus bens, né, na sua gestão clínica, médica e dos funcionários, que foi decaindo de uma maneira que a pessoa que necessitasse da Santa Casa ou fosse para lá conduzida não queria ser atendida lá, pedia para ir para qualquer hospital. Santa Casa tinha virado o caso de a última opção, né, para atendimento clínico de qualquer pessoa que pudesse desejar não ser atendida, né, na Santa Casa. Só na última opção. Com uma nova administração, que já, se não me recordo, agora são 2 ou 3 gestões, com o Ariovaldo Ferreira encabeçando as diretorias... Terceira, as diretorias que vêm sendo eleitas, o superintendente que lá atuava até então, Augusto Capo de Casa, hoje acho que trabalha com o plano de saúde, a Santa Casa voltou a ocupar seu lugar de excelência na cidade, né? Pelos meios próprios dela e até por inteligentemente ter feito terceirizações de alguns setores, mas com terceirizações com pessoas capacitadas tecnicamente e financeiramente, e não por ser amigo do rei. Então, parabéns à Santa Casa. Parabéns para nós precisávamos da Santa Casa de volta como ela sempre foi. Hoje é referência mesmo. Uns 20 dias atrás, a mãe do amigo meu foi operada na Santa Casa, saiu maravilhada com a Santa Casa. Você sabe que a pessoa vai sofrer uma operação já não gosta de ir, né? Mas, olha, ela chegou lá, ficou encantada, já falava, aqui estou sendo hiper bem atendida, não sei o que. Foi operada e só saiu falando maravilhas. Então, você vê que realmente a Santa Casa voltou a se preocupar com o que ela tem que se preocupar. O atendimento médico, né, que dela se socorrem, seja por plano, seja por particular, seja pelo SUS. Parabéns à Santa Casa. Bom, e no caso, né, o Fabinho, a Santa Casa, como todos os hospitais, teve que se atualizar, porque antigamente era benemerência total, aquela coisa toda, mas com o tempo passando, o capitalismo chegando, exige-se outras posturas, né? E hoje a gente vê que ela tem lá o próprio plano de saúde, e conforme o próprio Nicolau falou, acho que é um dos mais baratos, né? E que oferece muita coisa. Você acha que isso aí pode desencadear assim, uma grande procura também ao plano da Santa Casa, em questão de comparação?
Porque a gente está falando do melhor hospital da região que tem um plano de saúde. Quer dizer, é natural as pessoas quererem um melhor atendimento também, ainda mais pagando menos, é mais ou menos isso? Sem dúvida, Santiago. A Santa Casa, de fato, está de parabéns. Ela vem desenvolvendo um trabalho muito bonito nesses últimos anos. E é como você falou no começo da chamada, da reportagem, o Santiago, é de 1543 a Santa Casa. Então, olha que história. Quer dizer, Brás Cubas, eu fui dar uma olhadinha aqui na história, 1543. Então, olha quanto tempo de história, né, a Santa Casa tem, quanta coisa importante fez. Lógico que no meio desse caminho, de 1543 até hoje, infelizmente, houveram algumas gestões catastróficas que, como bem falou o Colella, colocaram a Santa Casa numa posição que ela nunca mereceu, né? E hoje a gente vê que a Santa Casa se desenvolveu e muito. E, de fato, o plano de saúde, como você falou, Santiago, ele vem sendo procurado porque é um preço razoável de fato e dá um atendimento muito bom para as pessoas. Então, é um hospital hoje referência na nossa região toda, não só em Santos, né? Agora, eu estava pensando aqui também, o que difere muito, às vezes, a qualidade do hospital, um dos pontos importantes são os aparelhos. Porque quando você faz a diferença no hospital Ponta de São Paulo, por exemplo, um Einstein, o que acontece? Os aparelhos desses hospitais de São Paulo, o Oswaldo Cruz, o Einstein, enfim, o São Luís, os hospitais de Ponta de São Paulo, é a precisão desses aparelhos. Então, essa é a grande diferença dos outros hospitais. E a Santa Casa vem adquirindo esses aparelhos, como a gente vê aí, você noticiou bem aí, o robô que faz a operação. O Da Vinci, né? O Da Vinci, então, é um maquinário, são aparelhos de precisão, e é isso que diferencia dos outros hospitais. Faz com que suba de categoria os hospitais, que é justamente por causa dessa precisão nos exames, nas cirurgias, enfim, em tudo que o hospital, o serviço que o hospital presta, né? Então, parabéns à Santa Casa, que continue assim, que continue desenvolvendo, que a nossa região merece, a nossa cidade merece. E só por esse aparelho aí, o robô, o Da Vinci, conforme você falou, Fabinho, a Santa Casa subiu do ano passado para esse 11 posições. Então você vê que realmente é o que conta, né? É o que conta. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate, o Cidades em Debate de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da Claro TV, e o programa também às 7h da noite, de segunda a sexta-feira, na TV Com, canal 11 da Claro TV e canal 8 da Vivo TV. Tá certo? Bom, vamos trazer aqui mais uma informação aqui da nossa pauta. Vamos dar uma passadinha lá pela guerra, né? A gente tem que falar sobre esse assunto, é incrível, né? Mas é o que todo mundo está conversando. A guerra hoje é uma guerra televisionada, né? Vamos dizer assim, coisa que não acontecia antes. Essa é a primeira maior guerra, né? Sendo televisionada em toda a história do mundo, então por isso que a gente fica muito antenado nessas questões. E o governo federal editou aí uma portaria nessa última quinta-feira, dia 3, para conceder o visto humanitário e autorização de residência aos refugiados da guerra da Ucrânia, sejam cidadãos do país europeu ou apátridas, né, como se chama, né, afetados pelo conflito. Os imigrantes beneficiados pelo dispositivo poderão exercer atividades laboral no Brasil. Assinado pelos ministros Carlos França, da Relação Exterior, e também Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, o despacho anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada determina a concessão de visto para 180 dias aos refugiados e possibilidade de residência temporária para ucranianos e apátridas, com prazo de 2 anos. É aquele negócio, muitas vezes o pessoal fala que o presidente não está muito simpatizado com o pessoal da Ucrânia, mas eu acho que isso aqui é uma bela de uma resposta, não, Nicolau? Eu acho que as respostas elas têm que ser respostas objetivas e não fúteis, né, nem dissimuladas. Eu acho interessante assim, quando os Estados Unidos invadiu lá o Iraque e com o Bush com suspeita de ogivas nucleares, né, bomba nuclear, que nunca foi encontrado, né? Era uma perseguição do pai dele, que já existiu na época quando ele invadiu a Arábia Saudita.
o mundo se comportou diferente, totalmente diferente, né? Eu não sou com isso, eu não estou querendo justificar nem dizer que essa guerra é uma guerra que todos concordem. Não, eu não concordo também com guerra, eu acho que não é dessa forma, mas isso foi um problema político que já vinha se desenrolando há muito tempo. Eu fui querer entender e fui procurar, buscar, saber o porquê que vem acontecendo isso. E o próprio Ocidente vem provocando essa guerra de que forma? Querendo o próprio Estados Unidos trazer, né, a Croácia para dentro da OTAN, aonde eles queriam instalar bombas nucleares e mísseis na Croácia. E a Rússia é sabido que não ia permitir isso nunca, né? Nunca. Eles estavam deixando lá a Croácia ter a sua vida normal, mas não iam permitir, como não permitem, porque todos aqueles países em volta da Rússia são países que eles entendem como de defesa deles, né? Então, esse problema político que vem acontecendo é responsabilidade do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, né? Que é o nosso grande, que a gente sempre defende os Estados Unidos dessa forma, e a gente nunca critica, como a mídia toda nunca critica. Eu não sou favorável a essa guerra, eu acho que a resistência vai ser muito pior para os civis. Os outros países da OTAN, ligados à OTAN, estão querendo mandar ajuda de armamentos para dentro da Croácia. Eu acho que não é por aí que... da Ucrânia, desculpe, eu estou falando Croácia, Ucrânia. Mandar para dentro da Ucrânia. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que o caminho tem que sentar, como eles estão tentando. Hoje parece que... Ontem, esses dias, fizeram um acordo em termos de um corredor de civis, né, que eles podem sair do país à vontade, onde não será atacado, onde jogar a bomba. Agora, o perigo é aquela usina nuclear, né, que tem na cidade de Kiev, né, que é a usina, e aonde tem um grande perigo, pode acontecer o mesmo caso de Chernobyl, né, se vazar. E aí a situação ali vai ficar muito grave. Eu sou favorável a esse tipo de conversa, de acordo, e os países cederem. É óbvio que a Rússia quer que o presidente renuncie, e me parece que ele não quer renunciar. A Ucrânia tem um presidente eleito, mas que não tem o mesmo pensamento daqueles países soviéticos. Então, esse também é um outro problema político que existe. Santiago, só para encerrar minha fala, eu não acredito, não tem almoço de graça e não acredito em Papai Noel, tá? Ali existem muitos interesses econômicos e muitos interesses políticos. Essa é a grande verdade. Eu não acho, mas mesmo com isso, eu não acho que a violência é a maneira mais correta de se resolver. Bom, mas é o que está acontecendo, né? A gente está acompanhando, né, Nicolau? Infelizmente, conforme você falou. Ô, Colela, a gente fazendo um comparativo na época da Segunda Guerra, que os nossos avós, nós até fizemos um programa aqui, inclusive você estava presente, o Fábio Vorgo, né, também estava presente, né? O nosso querido Fábio Varga, né, falou da procedência dos familiares, enfim. Mas era diferente naquela época, né? De vir para um Brasil, que era um país que estava sendo ainda desenvolvido, altamente atrasado, né, do que é hoje. Agora, uma família vindo da Ucrânia para o Brasil hoje, haja vista de que a gente já tem também refugiados da própria Venezuela, né, que já estão no Brasil. Como é que você vê essa abertura de porteira? Claro que a gente tem que abrir a porta na hora que precisa. O Brasil é um país assim. Isso aí está no nosso DNA. Mas como é que você acha? A pessoa vai ter que recomeçar uma vida aqui, porque muitos deles falaram que não querem nem voltar mais para a Ucrânia, nem que pare a guerra amanhã, porque o país já está praticamente devastado. As cidades, as moradias, o comércio, vai demorar muitos anos para retomarem o que estavam já conseguindo, né, antes da guerra. Mas como é que você vê? Como é que a pessoa começaria uma vida hoje no Brasil? Seria mais fácil ou seria mais difícil, na sua opinião? Não, depende da qualificação técnica dele. Agora, o visto humanitário, realmente o Brasil sempre esteve aberto a receber pessoas refugiadas de guerras, né? Ou situações de catástrofe. Já visto o Haiti, o Brasil recebeu milhares de haitianos, Venezuela, diariamente, né? O Brasil está recebendo venezuelanos.
Sírios, né? Então, para você ver, só que aí são refugiados de guerra, né? Os nossos ancestrais vieram para o país mediante uma política do Brasil de trazer imigrantes para a força de trabalho laboral, e muitos imigrantes vieram fugindo da fome. Os italianos vieram para o Brasil e a maior parte dos europeus fugindo de fome, né? Na Europa, no século passado, graçava a fome lá, né? Essa que é a grande verdade. A Itália não era nenhum país ainda conceituado como país, eram vários estados, e o povo passava fome. Então, o pessoal veio como imigrante para trabalhar, mas refugiado da fome. Nesse caso, são refugiados de guerra. O Brasil sempre teve esse histórico de receber pessoas refugiadas. Ele está concedendo de maneira regular os vistos para as pessoas que pretendem vir ao Brasil, e de forma temporária, porque as pessoas podem querer não ficar no Brasil, podem querer ir para outros países. Então, aqui no Brasil, elas vão tentar se regularizar ou pedir visto num país que elas queiram permanecer numa situação indefinitiva. Para o país, se vier mão de obra qualificada, seria de máximo interesse para o país conversar com as pessoas para que elas permaneçam aqui, né? Porque o Brasil precisa de mão de obra, cientistas, pessoal que entende de equipamento de alta tecnologia. É muito interessante. Mesmo que não seja, o Brasil vai acolher, se a pessoa decidir ficar no Brasil, e vai conseguir. O Brasil sempre tem eu não sei, na Ucrânia, o tipo deles, tipo sírio, o árabe, que a gente chama tudo vulgarmente e amigavelmente, amavelmente, de turco, né? A gente tudo junto, né? Árabe, turco, né? Hoje, não sei se é complicado chamar de turco, mas olha, é como a gente chama sentimentalmente até, né? E ninguém se importava até então. Carinhosamente, ninguém se importava até então. Entendeu? Então, eles abrem uma banquinha ali de quibe esfirra, vão fazer o quê? Eles querem colocar os filhos para estudar. O Brasil tem condição, vai acolher bem, entendeu? É só querer estudar e trabalhar. O país está numa fase boa de expansão, né? Como nós falamos da Santa Casa, o Brasil está nessa fase de uma boa administração agora, né? Evitando os desperdícios, os roubos e a má administração. Então, acho que serão bem-vindos os refugiados da guerra da Ucrânia, para que possam ficar aqui o tempo que quiserem, e se um dia quiserem voltar para o seu país, que voltem também, que sejam felizes onde eles estiverem. Tá certo. E tem também o japonês, né? O chinês é japonês, o coreano é japonês, o Brasil é tudo japonês, né? Bom, Fabinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque a gente tem visto, né, que aconteceu aqui no Brasil também, a gente não pode ignorar esses acontecimentos, quando os venezuelanos estavam atravessando para o país, começaram a entrar em grupos grandes, existia uma xenofobia aqui no Brasil. Né? Nós vimos aí, inclusive, vários atritos aí entre brasileiros e venezuelanos que estavam chegando, até os brasileiros falando que esse povo está vindo fazer aqui, vai tirar o nosso emprego. Agora a gente vê, no caso, os ucranianos vindo. Você acha que isso aí pode gerar uma xenofobia também, ou seja, um preconceito de pessoas de outro país? O preconceito sempre vai existir, né, Santiago? É do ser humano, infelizmente. Não é a maioria, mas existe o preconceito. Agora, o país, como bem falou o Colella, o Brasil, sempre teve uma tradição de receber o imigrante, o estrangeiro, e não é de hoje. Desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda, e mesmo não envolvendo qualquer tipo de confronto, o Brasil sempre recebeu de braços abertos os imigrantes. Quem tem uma tradição assim de receber imigrantes também é o Canadá, a Austrália. São países grandes geograficamente, que precisavam da mão de obra, e sempre receberam bem esses imigrantes. Agora, eu acho que não, eu acho que essas pessoas, já em Prudentópolis, eu estava vendo aqui numa das reportagens, tem uma colônia grande, no Paraná, Prudentópolis, de ucranianos. 75% da cidade, né? Exato. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum, essas pessoas, num primeiro momento, as que vierem, acho que vão se adaptar, porque tem essa colônia, tem essas pessoas, enfim, é um visto temporário, para depois que isso se normalizar, o que a gente espera, poderem decidir suas vidas, né? Mas o Brasil sempre teve essa tradição, e é importante destacar aqui, Santiago, que eu tenho acompanhado bastante as reportagens, parabenizar o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, que de forma diplomática, de forma bastante, enfim, atuando bastante nessa situação lá na ONU, né?
E também o almirante 4 estrelas, que pouca gente falou, que é o Flávio Rocha. Esse cidadão é quem... como se fosse uma sombra do Bolsonaro. É o que faz ali o que aconselha nessas situações internacionais e tal. E ele tem trabalhado bastante. É um cidadão que não aparece, é um almirante 4 estrelas da ativa, Flávio Rocha. E o ministro Carlos França também, que tem trabalhado, assinaram repudiando essa situação. Agora, falando um pouco do conflito aí, que o Nicolau e o Colella falaram, lógico, a gente não pode ser a favor disso. É claro que é legítimo para qualquer líder de nação você pleitear seus direitos, mas no campo diplomático da política. Agora, o Putin age como se fosse o dono do mundo, com a chave na mão das ogivas nucleares, pisoteando um vizinho. Isso não existe. Isso aí tem que ser repudiado, tem que ser rechaçado, e o mundo está dando um exemplo. Quer dizer, lógico, existem os interesses. Eu não estou dizendo com isso que, por exemplo, a OTAN, que também tem os seus interesses econômicos, mas o que não pode acontecer, isso vira moda. Quer dizer, se alguém não concorda com alguma situação de um outro país, dá o direito de invadir. Quer dizer, é complicado, né? Fábio, Enfim. O que não se pode esquecer é a origem do Putin, que a esquerda não gosta de lembrar. O Putin veio do Partido Comunista, de um país comunista, de ditadores, de Stalin, verdade. Genocida, matou a própria população e outros povos. A origem dele é essa. E essa é uma guerra, Colella, que não é do povo russo, é dos governantes. São dos governantes. É uma hora... Olha, eu ponho até em xeque, isso aí pode demorar um pouco, mas essa guerra vai custar por Putin o reinado, entre aspas, dele, porque ele tem se mantido lá como um ditador, se eleito através das maneiras lá. Exatamente. Mas isso é o âmago do comunismo. Um só manda, faz o que quer e os outros têm que fazer como ele quer. Esse é o Putin. Ele nasceu no berço. É isso que a esquerda, que hoje quer que o Bolsonaro fale contra, né? Não quer que lembre. Mas esse é o comunismo, essa é a esquerda. Só que lá é um comunismo que agora começou a ser... Estava vivendo a base do capitalismo, mas o seu âmago, o seu centro, o seu poder é o Putin. Entendeu? Não era um país fechado. É isso. O Colella, eu vou dizer mais. Há especialistas em Rússia que dizem que na cabeça dele ele quer reunificar a grande pátria soviética. Quer dizer, é um maluco que precisa a mãe sair russa. De alguma forma. A mãe é. Quer dizer, agora, imagina a situação de países como Letônia, Estônia, Lituânia, que já foram parte da ex-União Soviética, a própria Finlândia, que lá no começo do século. Quer dizer, imagina se o cidadão... Mas será que isso aí não é o diz que me diz, ô Fabinho? Porque a gente nota que a Ucrânia... Mas, Santiago, eu me lembro bem... Por exemplo, a Ucrânia está há 20 anos já na democracia, né? Já faz 20 anos. Se fosse para não deixar virar democracia, eu acho que ele já teria invadido antes. Eu acho que é mais pela ameaça que representa uma Ucrânia armada para a Rússia. Ele não tinha o poder interno que ele tem hoje com 20 anos de governo que ele está no governo. Exato. Ele não tinha como peitar, ele sempre foi mais ou menos andou na corda bamba, e agora não, agora ele reuniu as forças internas, né, que têm interesse nele como ditador da Rússia, né, essa que é a verdade. Hoje ele congrega as forças internas, econômicas e militares. Ele se expor, porque ele já está no poder, já está ali, só vai sair de lá em 2035 se quiser. Né? Ditador é ditador. Para que ele iria se expor dessa maneira? Ele estava falando que não está sendo ouvido, o mundo não estava ouvindo ele, né? Aquela coisa toda. Mas é isso nós estamos falando. Por outro lado, a gente nota, vamos tentar pôr um equilíbrio aqui, porque é claro que a gente é do Ocidente, a gente é contra isso tudo e fim de papo, né? Mas vamos começar a analisar como gente grande, né? A gente percebe. Claro que pode, só um minutinho, Nicolau. É que a gente percebe o quê? Que o presidente da Ucrânia, ele já teve várias chances de parar a guerra e ele não para. Por quê? Porque ele é um popstar hoje, ele está na internet o tempo todo, está aparecendo no meio da guerra. Dia desse apareceu com o filho do lado dele em plena guerra, fazendo selfie. Quer dizer, para ele está sendo uma aventura. E ele já tem a comoção do mundo. Se ele fala hoje, eu paro a guerra em nome do meu povo, eu não quero que mais ninguém morra. Todo mundo vai parar, a Rússia vai parar de mandar foguete e o mundo todo vai ser a favor dele, ou não? Ou aquela votação da ONU foi figuração? Eu acho que é aí que valeria aquela votação da ONU. Não, para, Colella, para. Ele não para. Como é que o invadido para uma guerra? Só deixando o invasor tomar conta do país. É só se render.
Ah, é? É, sim. Então, entrega o grande, não, mas o grande acordo ali, veja bem, ali existe uma hipocrisia muito grande, é o que eu falei no início. Os Estados Unidos ele é o lobo em pele de cordeiro. Os Estados Unidos ele tem interesse lá dentro de pôr armas nucleares ali e avisou. E a Rússia falou: eu não vou admitir que coloque nada apontado para mim. Existe uma guerra fria, que é a verdadeira. Eu não estou defendendo Putin. Longe disso, eu acho que ele é um ditador. Não, ele estamos é um analisando a situação, né? Eu estou falando, isso aí já vem vindo desde a época do Trump. Já vinha conversando com o Trump. A mesma coisa aconteceu com aquele maluco lá da Coreia do Norte. O Trump foi lá e conseguiu resolver o assunto com ele. O cara queria fazer armas nucleares apontando para os Estados Unidos, apontando para a Rússia. E hoje está com foguete hipersônico que nem os Estados Unidos têm. Né? Tem essa. Só um detalhe que o Nicolau falou. O que acontece? Eu não me recordo agora o nome de um embaixador, ex-embaixador do Brasil, que ele disse claramente, ele falou, as nações não têm amigos, o que se tem são interesses. Interesses, lógico. Mas isso aí não tem dúvida. Mas o que nós estamos discutindo aqui, Nicolau, é que você invadir um país livre, soberano, independente, porque você prospecta uma situação, quer dizer, isso, ao meu ver, não tem cabimento. Eu sei que no teu também não, que você não está defendendo a invasão. Isso tem que ser discutido no campo político. Agora, não tem santo nessa história, lógico, todos têm interesse. Mas você não pode sacrificar, não pode invadir um país soberano. Não pode invadir um país soberano. Quer dizer, o nome dele é John Foster. Basta ver que o Putin ameaçou a Finlândia e a Suécia. E a Suécia. Entendeu? São países soberanos que fazem o que quiserem. Entendeu? E outra coisa, o Trump quis desmontar a OTAN. Na verdade, ele não quis reforçar. Agora, vamos analisar agora como é que está o quadro. Vamos supor, a Rússia, claro, vai perder essa batalha, porque o mundo está contra. Porque o que eles queriam na realidade... Não, não, mas acaba perdendo, de uma maneira ou de outra acaba perdendo. Então, o que o Putin estava falando? Eu não queria que a Ucrânia fosse aliada à OTAN, fosse uma associada à OTAN. Tá, aí no caso vai voltar a Ucrânia, o mundo todo vai ajudar, o que vai acontecer e que tem que ser feito, né? Porque ninguém quer ver a desgraça de ninguém, tem que existir esse equilíbrio. Mas vamos além. Aí passou, a Ucrânia vai para a OTAN, aí os Estados Unidos põem as bombas que querem lá dentro, que essa é a história, a gente não pode fugir disso, porque a história é essa, senão os Estados Unidos não ia sair do outro lado do mundo para interferir. Aí chega a Rússia, num determinado momento, tá bom, vou armar a Venezuela. Você não acha que isso estaria vindo um movimento armamentista no mundo, coisa desnecessária no momento, depois de uma pandemia? Claro que sim. Evidente, é evidente. Claro. Só que deixa eu te falar uma coisa. Então quem sairia perdendo nessa guerra toda, a longo prazo? Todo mundo. Ó, só alguns interessados que não saíram. A Alemanha não está aí falando o diabo contra a Rússia? Parou de importar o gás da Rússia? Não parou. Está usando o gás diariamente da Rússia. Nem talvez pode. Não esteja pagando. Então, 50% da Europa. Pagando. 50% da Europa precisa do gás russo. O Trump foi contra a OTAN e queria diminuir a OTAN, porque a OTAN custa muito caro para os Estados Unidos. Ele falou, se vocês querem uma OTAN aqui, vocês comecem a colocar dinheiro dos seus países, para a Alemanha. É uma segurança terceirizada, né? Essa exatamente, porque os Estados Unidos é o maior financeiro dos Estados Unidos, da OTAN é os Estados Unidos. Então, por isso que também foram muito contra o Trump, apesar lá do jeito dele também, foram contra ele. Mas ele previu isso. Quando ele previu que a Alemanha mandou bilhões para a Rússia para fazer o gasoduto, ele previu que a Europa viveria às custas desse gás e seria submetida. O Putin viu o momento agora. E não podemos esquecer, Colela, que a China, que é o fiel da balança, se mantém, se absteve. Por quê? Porque a China é os Estados Unidos do Oriente, né? A China tem muito mais comércio com o Ocidente do que a Rússia. Então ela falou, opa, peraí. E outra coisa, também aqui. Ela está de olho em Taiwan. Se o outro faz isso com a Ucrânia e consegue, ela dá um pulo lá em Taiwan e anexa Taiwan, que é o que ela quer, que é a China nacionalista. A Coreia do Norte nem se fala, né? Vai crescer aos montes. Então tem que ser coibido mesmo e não pode, entendeu? Agora, todo mundo vai pagar por essa guerra no mundo. Todo mundo.
Eu acho que está faltando é responsabilizar mais esses líderes aí, tanto da Ucrânia quanto o Putin, que está sendo responsabilizado, e para a gente poder parar com isso, porque agora você tocou nesse... É que, na verdade, de uma ameaça de guerra nuclear, pelo amor de Deus. Não, mas o Santiago tocou num ponto importante. Mas, na verdade, também. Fábio, os Estados Unidos, eles não acreditavam, nem os Estados Unidos acreditavam que o Putin ia atacar. Eles não acreditavam. Eles estavam levando o Putin no banho-maria, nas conversas de banho-maria falou, eu vou atacar. E ele atacou. Ou seja, ele radicalizou, né? Radicalizou. É a mesma coisa que nós quatro aqui começarmos uma discussão e, de repente, um já começa a querer dar porrada no outro. Infelizmente, o mundo ele está um pouco assim, né? Mas ele aqui entre nós quatro seria isso impossível. Não, mas existe uma intolerância, né? A gente tem que concordar que existe uma intolerância também, e quem age e dá o primeiro passo, às vezes é estigmatizado, né? Eu acho que dentro da crença do Putin, não estou defendendo dele, ele acha que ele está certo. Como dentro da crença entre os judeus e os palestinos, eles acham que estão certos. Todos têm o seu lado e têm a sua certeza. Só que não é dessa forma que no mundo civilizado hoje se resolve. Agora, eu fico assim impressionado como passa a mídia para a população, de que forma que passa, né? Então, o Trump agora, o Putin virou o diabo demo, né? E os Estados Unidos, o Biden virou Deus. Então, é isso que parece. Isso aí seria que uma outra pergunta, mas agora também é bem, né, assim, fantasiosa, né? Se a ONU fosse na China ou então na Rússia, como seriam esses votos, né? Se fosse no Oriente. A ONU, na verdade, é como diz aquele ditado, é para inglês ver, né? Porque a ONU, o que a gente está vendo aqui, Nicolau, é que estão erguendo um muro muito grande, virtual, mas que está dividindo o mundo. Eu acho que o maior preconceito vai ser entre o Ocidente e o Oriente daqui para frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente tem que debater mesmo essas notícias para a gente poder saber o que está acontecendo. Porque depois aí chega a União Soviética ou a Rússia, né? Sei lá o que vai ser daqui para frente. Vamos pôr míssil na Venezuela e vamos reequipar Cuba. Pronto, e aí? A origem, essa pressão até quando? A origem disso tudo, além de, logicamente, primordialmente ser econômica, foi a demonstração de fraqueza dos Estados Unidos na saída do Afeganistão pelo Biden. Foi isso que fez o Putin pensar que, nesse momento, ele poderia fazer isso, que os Estados Unidos está enfraquecido. Foi o que o Trump falou, foi exatamente isso. Foi exatamente isso que o colega está dizendo, que o Trump falou no seu pronunciamento, que agora parece que está cativando cada vez mais pessoas, porque estão vendo que o que ele estava falando há 8 anos atrás, já na promessa de campanha, é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, essa fraqueza americana. Mas, Santiago, o Putin, ele corta a própria carne. Você veja, imagina essas empresas. Está enfraquecendo todas, também, opa! O rublo lá, moeda 30% menos. E eu estava vendo a lista de empresas, são empresas gigantes, porra. Spotify. Nós temos aqui essa notícia, vamos até passar aqui já. Aqui, ó. Só a economia pode sufocar o Putin agora. Exatamente. Só a economia mundial pode sufocar ele agora. E ele já está sentindo. Olha só essa notícia aí que o Fabinho está dizendo. A lista de empresas que deixaram a Rússia só cresce desde a semana passada, né? Quando o país invadiu a Ucrânia na semana retrasada. Semana passada, então, teve aí um monte, uma enxurrada de empresas querendo sair do país. E algumas delas gigantes, né? Do petróleo, a própria Shell, né? Está fora da Rússia, inclusive deixou lá as ações, deixou equipamento, simplesmente saiu. Então, olha só as empresas aqui, algumas que já confirmaram: a Shell, Airbus, Boeing, Apple, Adidas, Visa e Mastercard. Visa e Mastercard, Ford, Harley Davidson, Jaguar, Land Rover, Grupo Mercedes-Benz, Volvo, General Motors, a francesa Renault, Coca-Cola, Netflix e Spotify. Como é que vai fazer o povo lá agora, Nicolau? Vai ter que tomar Dolly? Porque não vai ter mais Coca-Cola lá. Vão ter que usar Lada, tomar Dolly, vão usar aquele... A gente brinca, mas é sério, né? A gente brinca, mas é sério. Celular, como é que você vê essa saída? Eu viveria sem a Apple, eu viveria sem a Coca-Cola, viveria como eu vivo até hoje sem uma Mercedes, né? Mas como seria? Qual que é o impacto disso, Nicolau? Eu acho que, economicamente, a Rússia vai sentir muito, né? Porque eles estão se abrindo para o mundo, né? O mundo moderno, o mundo econômico, como a China, né? Inteligentemente, mantém a sua
democracia ditatorial, né, que é o rei chinês, né, o Li lá. Então, continuam sendo da mesma forma, apesar que na China também a população tem mudado, eles têm tido protestos, né? Isso aí é uma crescente que vai começar a ter, e os governos vão ter que começar a mudar. A esquerda, ela, na verdade, ela não vai sobreviver muito tempo no mundo dessa forma, com força. Agora, e a Rússia estava no mesmo caminho, só que o Putin pisou no freio, deu uma parada, vai prejudicar muito a população em termos de qualidade de vida, que eles estavam melhorando, né? E a Rússia era um dos países onde tinha mais suicídio, mais depressão, onde a população bebia, e até hoje bebe muito, exatamente por causa de uma situação fechada, né, nesses países que tem, e eles estavam melhorando. E economicamente eles vão sentir o mundo moderno vai se afastar deles. Mas eu acho que no final, Santiago, tudo isso vai se resolver de uma forma mais democrática, de uma forma mais conversada, porque o Putin também ele vai perceber que ele perdendo força, a população se vira contra ele. Até hoje, a oposição dele, né, aquele candidato de oposição que não participou da última eleição porque estava preso, né, que até o Lula quis se comparar a ele, né, de uma forma esdrúxula. É bem diferente, hein? Não, mas ele quis se comparar, né, ele quis dizer que as forças... Mas totalmente. Então a oposição tende a crescer lá na Rússia. É que nem vocês falaram anteriormente, ele está cortando a carne dele. Então, eu acho que piorando a economia do país, porque uma coisa assim, eu sempre comparo, assim, uma frasinha, o sujeito que ele é pobre, que sempre teve uma vida pobre, uma vida miserável, ele se adapta e tenta melhorar e fica vivendo aquela vidinha. Agora, o sujeito que já foi rico e fica pobre, né? Ou seja, pega. Exatamente, aí essa pessoa se revolta, esse é que é o grande problema. Essa pessoa que perde qualidade de vida, perde poder aquisitivo, ela se revolta, então não é a mesma coisa. E na Rússia era um país pobre, em termos de qualidade de vida da população, melhorou e agora voltar para trás eles vão... Um retrocesso. Exatamente. Vai aumentar a oposição, com certeza vai acontecer isso. E ele mandando prender os opositores à guerra, dentro do país dele. Prendeu mais de 6 mil pessoas, porque estavam protestando contra a guerra. Inclusive o candidato a presidente rival dele, né, concorrente dele, está preso, até hoje. Então eu acho assim, mas ele vai perceber isso e vai tentar resolver essa parte econômica, que é a que manda no mundo. E dentro dos interesses dele de venda de gás, né, que é o que a Rússia tem, né, de vender os seus produtos. Agora, quando eu falo dos Estados Unidos, é que eu olho também por um outro prisma, né? Por exemplo, que nem a revolução interna na Síria, que até hoje permanece. Deu uma amenizada, mas até hoje continua. Quem fornecia armas para os rebeldes? Estados Unidos. Quem estava defendendo o governo? A Rússia. A indústria bélica é a maior. Eles precisam de guerra no mundo, é a maior indústria do mundo, é a bélica. Quantos bilhões, milhões custa uma guerra? Né? Cada míssil daquele custava $5 milhões, sei lá quanto cada míssil daquele. Então, essa indústria ela vive disso. Então, nós temos que olhar mais para dentro da situação, e é aquilo que você falou, Fábio, tão pouco se lixando para a população. Os líderes não ligam para a população, eles ligam o país, né? Você fala, eles ligam para eles mesmos. É isso que acontece. Ô Colela, dessas empresas que saíram aqui, eu acho que a que doeria mais seria a Netflix, né? Aquele seriado que todo mundo assiste, hein? Fala a verdade. Faria falta, não faria, não? Como é que você vê essa situação aí? Olha, faria muita falta. Agora, vou te falar uma coisa. Aquele cara que sabe explorar um potencial que está surgindo seria a Dolly, né? Estão tirando a Coca-Cola, na Dolly, agora na Antártica, né? Brincando, o caso é triste, mas é a pessoa que tem aquela oportunidade, aquela eureka de oportunidade, né? Até na guerra surgem as oportunidades. É que essa guerra, diferente das guerras do Oriente Médio, da África, ela está no meio da Europa, na ligação da Europa com a Ásia, todos os aliados americanos na Europa, né? O velho continente.
Então, essa guerra é preocupante, até para os que fornecem armas, né? Que gostam de vender armas para as guerras. Até porque a Europa tem todas as armas já, não precisaria de mais armas. Mas essa daí é preocupante, que está muito próximo de todos os aliados, que realmente os Estados Unidos, por maior potência que ele seja, ele não se sustenta sozinho se não tiver os aliados que ele tem na Europa, né? E o Colela falando em armamento novo, né, dessa fábrica bélica, né, do mundo, a gente vê, eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de bomba a vácuo. Já tinha ouvido falar nisso, Fabinho? Uma bomba que, antes de explodir, ela tira todo o ar ao redor de 200 metros. Quer dizer, a pessoa primeiro morre por falta de ar, depois com a explosão da própria falta de ar, que volta o ar de uma vez. Já tinha ouvido sim, Santiago. E é importante você tocar nesse assunto, porque mesmo dentro de uma guerra, existem regras. E algumas violações foram detectadas por autoridades especializadas em guerra. Teve uma arma também que foi usada de uma bomba de fragmentação. Fragmentação. Que ela espalha e não explode na hora, ela espalha em vários pedaços e vai explodindo numa área tremenda, entendeu? Então são armas que não podem ser usadas e que vai ser investigado futuramente. Porque dentro do caos existem regras também. Eu tenho para mim que, independente do final que a guerra tem agora, se vai parar, se vão entregar o país, não vão, se vão resistir, o Putin já deve ser considerado um criminoso de guerra e deve ser processado. Ele já foi denunciado, né? E vai ser. Então, e deve ser processado. Assinaram, exatamente. Né? Fizeram bem. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara, para a gente saber o que está acontecendo aí pelas câmaras da Baixada Santista. Maurício Araújo, é com você. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá as notícias de hoje, Santiago. Hoje, por coincidência, o assunto vai ser CPFL, nossa concessionária de iluminação pública e iluminação das nossas queridas casas, tá? Bom, Câmara Municipal de Cubatão se reuniu, uma comissão, né, de vereadores acabou se reunindo lá com o pessoal da CPFL, discutindo o porquê que eles fecharam o escritório de atendimento na cidade e o atendimento passa a ser só pelo 0800. Então, muita reclamação lá dos munícipes, da dificuldade, né, de falar com a CPFL, e os vereadores se reuniram, pediram uma reunião para esclarecimentos. Praia Grande não foi diferente, também diversas reclamações lá em Praia Grande, né, com falta de luz, demora no atendimento e outras coisitas mais. Os vereadores também em comissão se reuniram cobrando resoluções, né, dos problemas da cidade, mas a gente sabe, né, Santiago, infelizmente, tanto prefeitura quanto Câmara Municipal acabam não tendo como exercer tanta influência assim em cima dessas operadoras, em cima dessas concessionárias, porque elas seguem os contratos assinados pelas agências reguladoras, né, em Brasília. Então acaba sendo só uma conversa ali, diz que vai melhorar, que vai fazer, mas infelizmente as regras das operadoras vêm de Brasília e aqui em âmbito municipal acaba não se podendo fazer muita coisa, tá? Bom, a gente sempre espera, né, que essas empresas, né, as concessionárias, prestem um serviço adequado, um serviço pelo menos o mínimo ali, né, de atenção com o consumidor, mas o que a gente vê no dia a dia é o contrário, né? Um excesso de reclamação, parece que é um pouco o caso ali de dar atenção para o consumidor, não só as operadoras de energia elétrica, mas também de telefonia, internet e plano de saúde, né? Então a gente está bem prejudicado aí com essas operadoras, e quando a gente vai recorrer às autarquias, né, que são as agências reguladoras, a gente acaba percebendo que essas agências parece que estão advogando a favor das empresas e não a favor dos consumidores. Bom, vamos esperar que alguma coisa aconteça depois dessas duas reuniões a favor dos munícipes. É isso aí, Santiago, um grande abraço e até a próxima. CPFL sempre é aquela pedrinha no sapato, né? Vamos conversar aqui com o Fábio. Fábio, como é que você vê essa situação? A CPFL não tem mais escritório nas cidades de Cubatão, também Praia Grande, né? O pessoal se movimentando. Parece que várias reclamações estão chegando até na Câmara. Não seria obrigatório ter um escritório no município? Olha, é um absurdo, na minha opinião, Santiago,
que não exista uma loja física da CPFL, porque eu falo até como, me referindo à minha profissão de advogado, tenho muitas ações contra a CPFL, de abusivos, não dão atendimento, como bem falou o Maurício, ao consumidor, fazem o que bem entendem, terceirizam o serviço, cortam luz de lojistas de loja, baseado em absolutamente nada, e dizem que não é com eles porque são terceirizados e resolve. Agora, você imagina uma situação dessa, de alguém que tem uma luz cortada indevidamente, você ficar ligando para 0800, se já indo lá na CPFL é uma tristeza, as pessoas sempre lá amontoadas em filas para poder falar com algum atendente lá, que ignora e que trata mal e que não quer nem saber, tem que mudar essa situação. O Maurício disse que as concessionárias, a regulamentação é de Brasília, mas tem que ter algum mecanismo jurídico aí para obrigar que exista um ponto onde as pessoas possam ir. Quer dizer, eu acho um absurdo não ter um atendimento presencial para as pessoas quando acontece algum problema. Ainda mais num serviço que é essencial. Exato. Ô, Colela, e você como advogado também, como é que você vê essa situação aí? Os vereadores pelo menos estão tentando, será que eles vão ser atendidos ou não? Olha, estão fazendo a sua obrigação, e corretamente, né? Os vereadores estão sendo corretos agora, fazendo a sua obrigação. É inadmissível que um serviço público essencial, porque a concessionária ela nada mais é do que uma concessionária do serviço público, né? Então, a administração pública deu a concessão para ela explorar aquilo lá. E uma das características do serviço público é a eficiência. Isso daí é um princípio constitucional. E não é, no caso específico da CPFL, não é só fornecendo a energia corretamente, todo dia, sem cortar indevidamente, que isso daí é eficiência. Eficiência é atender às necessidades do seu usuário. E o seu usuário tem necessidade de se dirigir a um posto mais próximo em caso de qualquer coisa que esteja atrapalhando aquele serviço. Eu não conheço o contrato das concessões, mas eu acho que o Código do Consumidor seria suficiente para fazer essas concessionárias se regularem, né? Tendo atendimentos nas cidades. E nem sei se é possível, e talvez o seja, a prefeitura baixar um decreto ou a Câmara aprovar uma lei que obrigue a concessionária a ter um escritório na cidade. Ah, mas o nosso contrato lá no origem. Bom, mas aqui a cidade... Ah, mas a competência lá... Tem que se discutir, não pode dar moleza. O Fábio falou tudo. A pessoa tem uma conta cortada indevidamente, tem que ficar ligando para 0800. Eu vou te dizer uma coisa, eu aqui em casa tive um prejuízo violento, queimou uma geladeira minha aqui. Nesse negócio. Aqui na minha rua, por incrível que pareça, é um liga e desliga energia impressionante. Fizeram muitos prédios e eles só trocam os condutores aqui, os geradores, os transformadores, quando se necessitam, dá muito pane. Liguei para lá, falei, olha, aconteceu isso aqui. Ah, nenhum usuário ligou aqui para informar que tinha sido cortada a luz nesse horário e quando voltou a sua geladeira foi queimada. Eu falei, quer dizer que cabe a mim, você não tem o controle de quando vocês desligaram a energia em setor ou foi desligada? Ah, nós não temos condições de saber disso. Quando termina a luz, o senhor tem que ligar aqui e avisar. É um absurdo isso. Absurdo. E eu consegui falar mais ou menos imediatamente. Você vai ganhar por técnico agora, né? Vai ser técnico também, então, né? Já avisei a portaria do prédio. Quando acabar a luz em qualquer... Já marca o horário que marcou e vamos ligar no dia seguinte. Porque não é possível isso. E Colela, é regido, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor. Não, sem dúvida. Fornecedor de serviço também e o consumidor. Fornecedor de serviço. E o atendimento ao público é uma dessas razões, entendeu? Do serviço. Bom. E tem que ser complementado dessa maneira, fisicamente. Tá certo. Nicolau, vou ficar devendo seu comentário, porque estamos em cima da hora aqui, né? Mas está valendo. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Nicolau Albeide. Ele que é... Obrigado, eu que agradeço. Da Santos Praia, da Slex.com, na Galeria Quinta Avenida. Nosso querido Luiz Eduardo Colela. Um abração, Colela. Boa semana. Também para o Fabinho. Obrigado, viu, Fábio? Um abraço. Comprados na Slex. E a todos vocês que estão nos assistindo, obrigado pelo carinho. E amanhã, um programa especial. Amanhã é o Dia da Mulher. Estamos com Deus. Amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá.